Olá, graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que bênção ter vocês aqui com a gente. Esse é um novo tempo, é um tempo onde eu estou gravando a mensagem do culto de domingo, esse domingo em especial, dia 13/11 de 2022, para que vocês que não podem ir ao culto ou por algum motivo neste domingo não conseguiram ir à igreja, possam ter acesso à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, aquilo que o Senhor tem falado na vida da nossa comunidade de fé. Em especial aqui queria saudar os nossos irmãos, seu Emanuel, aqui do Veneza, seu Antônio, Dona Damar, do Sevilha, e também os demais irmãos e irmãs. Talvez você porventura está assistindo esse vídeo depois do culto de domingo, você pôde ir presencialmente, mas a palavra te edificou, falou contigo e você quer de alguma forma também poder experimentar mais da porção do Senhor, daquilo que o Senhor falou, e você é muito bem-vindo e bem-vinda. Que Deus possa continuar falando ao seu coração e que Deus possa falar no seu coração neste dia, no nome de Jesus. Amém? Nesse tempo de abertura, um tempo de muita alegria, de nós podermos adorar ao nosso Senhor, dizer que Ele é bem-vindo nas nossas vidas, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, se você pode, no livro de Salmos de número 127. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, Salmos de número 127, que diz assim o texto da palavra do Senhor. Salmo de número 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto esses dormem. É isso mesmo, aos seus amados o Senhor dá enquanto esses dormem. O salmista aqui nos ensina algumas lições muito preciosas, mas talvez o centro da a lição central desse salmo é a respeito de nós aprendermos a descansar no Senhor e entendermos que se o Senhor não fizer, que se o Senhor não abençoar, que se o Senhor não tocar, que se o Senhor não ministrar, que se o Senhor não for a nossa prioridade, de nada adianta todo o nosso esforço. Se não for o Senhor a ministrar sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, se não for o Senhor a fazer, de nada adianta o nosso esforço. Por isso, nesse início desse tempo cultico, eu gostaria de convidar você a orar junto comigo, convidando o Senhor, dizendo a Ele que Ele é bem-vindo na sua casa, que Ele é bem-vindo nesse tempo, que Ele é bem-vindo nesse momento e que Ele é bem-vindo na sua vida, em todas as áreas da sua vida, porque você precisa, você deseja, você anseia pela presença do nosso Deus, do Deus vivo, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós damos honra, glória e louvor todos os dias da nossa vida. Se esse é o seu desejo, eu gostaria de convidar você a fazer isso neste momento. Feche os teus olhos aí na sua casa e comece a invocar a presença do Senhor, dizer: Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. Deus, vem sobre as nossas vidas, abençoe esse momento. Deus, o meu coração, a minha vida completamente é tua por inteiro, Pai amado. Deus, nós queremos vir diante da sua presença juntos, Pai amado, neste dia, Pai amado, colocando as nossas vidas diante do Senhor, entregando as nossas vidas diante do seu altar, prostrando as nossas vidas diante de ti, rendendo os nossos corações ao Senhor, Pai amado, dizendo ao Senhor, Pai, que de fato, que se o Senhor não edificar a nossa casa, a nossa vida, em vão nós vamos trabalhar para edificá-la, em vão nós vamos trabalhar, se o Senhor não edificar o nosso casamento, se o Senhor não edificar o nosso trabalho, se o Senhor não edificar a nossa administração financeira, se o Senhor não edificar esse culto nesta noite, Pai amado, em vão será, Deus, esse momento, se o Senhor não abençoar esse tempo, em vão será todo o nosso esforço, Deus. Abençoe as nossas vidas, abençoe todas as áreas da nossa vida, Deus, abençoe a nossa vida, não é nossa, a nossa vida é tua, Deus.
Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar que o Senhor é bem-vindo, que a nossa vida, a nossa casa, que é o nosso coração, ela é tua, Deus. Nós deixamos de fato ela para o Senhor. Pai amado, toma em tuas mãos a nossa vida, toma em tuas mãos esse tempo cultico, toma em tuas mãos esse tempo de adoração, toma em tuas mãos esse tempo de palavra, toma em tuas mãos esse tempo, Senhor Deus, Pai amado, que estamos aqui para ouvir a tua voz, para sermos edificados e tocados pelo Senhor. Tome em tuas mãos, Deus. No nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, nós colocamos diante de Ti, pedimos, Deus, abençoe esse tempo, abençoe esse tempo, abençoe esse tempo, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Deus, e já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que em nome de Jesus, que essa palavra seja uma verdade nas nossas vidas, que nós venhamos ter esse entendimento, que se o Senhor não edificar, que se o Senhor não abençoar, que se o Senhor não tocar, que se o Senhor não ministrar, que se o Senhor não fizer nas nossas vidas, o nosso esforço não fará, o nosso esforço não mudará a situação, porque quem muda é o Senhor, quem muda é o nosso Deus, quem muda é o poder do nosso Deus. Irmãos e irmãs, bem especial você que está assistindo ainda nesse domingo, eu queria te convidar nesse momento. Nós teremos antes do momento da palavra, agora nós vamos para o momento da palavra, mas antes do momento da palavra, nós vamos ter um momento de reflexão sobre as nossas vidas, um momento de pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, mas não pedir perdão de uma forma que a gente pede perdão e depois amanhã está fazendo do mesmo jeito, não. Que a gente possa se colocar diante do Senhor com sinceridade, com entrega completa, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pecados que cometemos talvez hoje, pecados que cometemos talvez durante a semana, coisas que não deveríamos falar e falamos, conversas que não competiam a nós e nos intrometemos, situações que às vezes a pessoa contra quem nós falamos nem sabe, mas falamos mal dela, pecados contra o nosso Deus, questões morais, que a gente possa pedir perdão. Talvez você não tenha cometido agora, essa semana, ontem, mas talvez você venha cometendo isso ao longo da sua vida, que a gente possa pedir perdão ao nosso Deus nesse momento, para que Deus possa nos purificar. A palavra do Senhor lá em Josué diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Precisamos sempre buscar santificação. O nosso Deus é santo e por isso nós, seus discípulos e discípulas, precisamos também buscar santidade. Então, se você puder, nesse momento, eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça em nome de Jesus, para que nós possamos, no nome de Jesus, agora juntos, possamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Eu vou dar uns minutinhos, uns segundinhos aí para você confessar os seus pecados ao Senhor. Não tenha vergonha, fale, verbalize eles, para que, de fato, o Senhor possa cumprir a sua promessa sobre nós, porque a promessa do Senhor, lá em 1 João, capítulo de número 1, versículo 8 e 9, diz que se pedirmos perdão dos nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa maldade, e nos limpar e nos transformar. E é isso que o Senhor deseja fazer conosco nesse dia. Então faça isso se você pode. Vamos curvar a nossa cabeça e pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Eu vou também pedir perdão aqui, mas peça perdão aí também na sua casa. Os meus pecados não são os seus pecados, mas os seus pecados também não são os meus. Cada um de nós precisamos nos arrepender daquilo que temos feito, que não tem agradado a Deus. Talvez temos sido infiéis ao Senhor em alguma área da nossa vida. Então, nesse momento, peça perdão em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Perdão, Deus, por às vezes te buscar pouco.
Perdão, Deus, por às vezes, Pai amado, saber que algo de fato não agrada ao teu coração, mas continuar fazendo. Pai amado, não é esse o desejo do meu coração. Eu quero ter uma vida que te agrade, Deus, em todas as áreas da minha vida, na minha área familiar, na área financeira, na área ministerial, Deus, na caminhada com as amadas igrejas no Sevilha e no Veneza. Deus, eu quero ter uma vida que te agrade, eu quero glorificar o teu nome, eu quero agradar ao Senhor. Deus, perdoe os meus pecados, perdoe a minha falta de fé muitas vezes, Pai, porque às vezes a gente acha que só fazer algumas coisas morais é que são pecados, Deus, mas não confiar no Senhor, não ter fé na sua palavra também é pecado. E muitas vezes nós, Senhor Deus, Pai amado, deixamos de confiar na sua palavra para confiar em nós mesmos. Pai, eu quero te pedir perdão por isso nesta noite, neste dia, em nome de Jesus. Me perdoa, Pai amado, e aumenta a minha fé, restaura a minha fé nesse momento, aumenta a minha fé, porque eu quero crer a cada dia mais e mais e mais no Senhor. Pai, eu oro ao Senhor nesta noite, eu coloco-me diante do Senhor junto com os meus irmãos, eu me entrego completamente em tuas mãos nesse dia, e em nome de Jesus, oro, crendo, Deus, que o Senhor é Deus que perdoa pecados, mas também que o Senhor não só perdoa, mas o Senhor nos dá poder em Cristo Jesus, Pai amado, para que a gente possa, Senhor Deus, vencer os pecados, Pai amado, que nós temos cometido. Por isso eu oro e te agradeço. No nome de Jesus, nós suplicamos e rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você possa crer que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus que odeia o pecado, mas é um Deus também cheio de amor, que quando pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas, Ele é fiel e justo de nos perdoar, mas também de nos purificar de toda a nossa maldade e iniquidade. Em nome de Jesus, que essa palavra te alcance e que nós nos sintamos perdoados, mas também sintamos que temos poder em Deus, dado pelo Espírito Santo, para podermos viver de forma diferente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, nesse momento nós vamos compartilhar a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor é o momento mais esperado do nosso culto, o momento mais esperado, né? E eu gostaria de convidar você, se você puder, para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas no início agora os versículos de número 21, 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler os versos 21, 22 e 23. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, né? Todo bom discípulo do Senhor precisa andar armado com a sua espada, e nós precisamos ter a Bíblia como a espada do Espírito, que é ela que fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé e nos faz vencer os embates da nossa caminhada. Em nome de Jesus. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, 22 e 23. Hoje nós vamos falar sobre esperança. Diz assim o texto: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. A fidelidade do nosso Deus é grande. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra, Deus, e te louvamos, porque sabemos que o Senhor é Deus que fala conosco. Obrigado, Deus, por falar e ministrar aos nossos corações de forma tão poderosa e preciosa. Nós entregamos esse tempo de reflexão na sua palavra e que a tua palavra possa falar poderosamente aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, todos nós certamente já enfrentamos momentos difíceis em nossa vida. Provas, lutas, momentos tenebrosos que parecem que não terão fim em nossa vida, não é verdade?
Na verdade, como nação, estamos enfrentando hoje um tempo muito difícil. Acabamos de, entre aspas, sair de uma pandemia, né? Acabamos de sair de uma pandemia. Países entraram em guerra e nós ficamos preocupados. E a nossa nação hoje está com muitas interrogações para o próximo ano. E muitas pessoas se encontram hoje angustiadas, ansiosas, não sabem o que vai acontecer amanhã. A grande verdade é que nenhum de nós sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nem as pessoas que não estão preocupadas com o cenário econômico, político do nosso país sabem o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. Por isso, muitas pessoas se encontram ansiosas, angustiadas, temerosas com amanhã. Um camarada chamado Warren Wiersbe, ele disse certa vez que a respeito do amanhã incerto, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e quando olhamos para nós ficamos deprimidos. Olhamos para as circunstâncias e ficamos angustiados. Mas quando olhamos para o Senhor, somos abençoados. Precisamos voltar os nossos olhos para Deus, para o nosso Deus. Diante dos momentos difíceis, para onde nós temos olhado? Onde tem estado de fato e de verdade a nossa esperança? A situação do povo de Israel era muito complicada nesse texto, quando Jeremias escreveu as suas lamentações. Para termos noção, eles estavam cativos sob o domínio do Império Babilônico. A cidade, o templo e tudo que eles tinham havia sido destruído literalmente. Eles se meteram nessa situação por desobediência. É isso mesmo. Eles se meteram nessa situação por desobediência e por rejeitarem a palavra de Deus dada através do profeta Jeremias. E deram ouvidos a falsos profetas. A profetas que diziam para eles: não, vocês estão no caminho certo, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas não era essa a palavra de Deus para o seu povo naquele momento. A palavra de Deus para o seu povo naquele tempo era um chamado ao arrependimento, para que o povo voltasse para o Senhor novamente. Mas eles não fizeram isso. E sinceramente, irmãos, aqui um parêntese, sinceramente eu creio que nós estamos vivendo isso novamente nos dias de hoje. Eu creio nisso. Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Arrependimento moral, arrependimento espiritual. Mas nós estamos tentando resolver a situação de outra forma. E aqui eu estou falando do nosso cenário brasileiro mesmo. Deus tem chamado o povo ao arrependimento. E não é um arrependimento de algumas coisas. É o arrependimento de abandonar a Deus, abandonar os caminhos de Deus, abandonar a palavra de Deus. E o povo tem entendido de outra forma e tem tentado resolver a situação. Inclusive, irmãos e irmãs tem tentado resolver a situação de outra forma. Feche parênteses aqui. A situação daquele povo era muito complicada. E Jeremias chega a dizer no versículo 18 que a sua esperança havia acabado. Acabou a minha esperança. Quem nunca disse isso diante das lutas e das dificuldades da vida? Quem nunca olhou para a situação e falou assim: agora acabou? Mas Jeremias, mesmo diante de todos esses acontecimentos, mesmo diante da falta de esperança eminente diante das circunstâncias, Jeremias não aceita e declara uma das verdades mais conhecidas do Antigo Testamento: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Diante da confiança de Jeremias na palavra de Deus e no caráter de Deus, mesmo diante das circunstâncias difíceis que eles enfrentavam, Jeremias declara sua confiança no caráter e na palavra de Deus, que é inerrante e imutável. O que pode nos dar esperança hoje no cenário que vivemos? O que pode te dar esperança hoje diante das situações difíceis que você enfrenta? E a resposta é que o que pode nos dar esperança é olhar firmemente para a palavra de Deus, olhar firmemente para o caráter do nosso Deus, olhar firmemente para as verdades da palavra de Deus.
E eu gostaria de compartilhar com você hoje 5 verdades que emanam dos versículos que seguem esse texto. Muitas vezes, muitos de nós conhecemos esses 3 versículos de cor e salteado. Porém, nós não lemos nem antes nem depois. E eu tenho tentado trabalhar com vocês, como igreja, que nós precisamos ler o texto, o contexto, para entender de fato o que Deus está falando com a gente. E às vezes é porque Deus tem uma resposta logo à frente. E às vezes por a gente ficar preso a um versículo, porque a gente já o conhece há muito tempo, a gente deixa de usufruir de verdades benditas e extraordinárias que emanam da palavra de Deus. Por isso eu gostaria de convidar você a refletir comigo, a viajar comigo na palavra de Deus. A primeira verdade que emana desse texto, desse contexto aqui onde estão inseridos esses 3 versículos, se encontra no versículo 41 e a verdade é que o Senhor não nos rejeita e nem se esquece de nós. O Senhor não te rejeita e não esquece de você. Muitas vezes passamos por situações tão complicadas em nossa vida, muitas vezes por conta das nossas más escolhas, porque cá entre nós, se tem alguém que faz escolhas erradas, somos nós. Se tem alguém que faz escolhas precipitadas, somos nós. Se tem alguém que tenta resolver as coisas do nosso jeito, é a gente. Mas ainda assim, mesmo muitas vezes passando por situações complicadas, diante das quais nós mesmos fizemos as escolhas, podemos pensar que Deus tenha esquecido de nós. Mas isso não é verdade. O texto, versículo 31, nos deixa claro: o Senhor jamais esquece dos seus filhos. O Senhor jamais esquece de nós. E se nos arrependermos dos nossos erros, o Senhor virá e Ele se voltará para nós. Se nos voltarmos para Ele, Ele se voltará para nós. E em nome de Jesus, no tempo certo, Ele se levantará em nosso favor. Entenda uma coisa: o Senhor não nos rejeita e nem se esquece de nós. Às vezes somos nós que esquecemos de Deus, mas Ele não se esquece de nós. Se nos arrependermos diante dos nossos maus caminhos, diante das nossas escolhas erradas, certamente Ele se voltará os seus olhos de amor e de graça para nós. Ele, o Senhor, sempre está ao nosso lado, nos sustentando, nos fortalecendo e jamais nos abandona. A segunda verdade se encontra no verso 32, que diz que, mesmo em meio à dor, podemos ter a certeza que o Senhor não deixa de nos amar. Mesmo diante dos sofrimentos eminentes, das dificuldades que podemos passar ou que estamos passando, o Senhor não nos deixa de nos amar. Mesmo quando o Senhor permite que a gente passe por situações tristes por conta dos nossos pecados. E era esse o cenário do povo. O povo estava cativo por conta dos seus erros. E o erro do povo, o erro central do povo foi abandonar a Deus. Era um povo de Deus, um povo que escolhia Deus, um povo que era chamado de povo de Deus, o povo eleito por Deus, a nação santa de Deus. Mas era um povo que vivia com o nome de Deus, mas não praticava, não vivia na prática de fato quem eles eram. O pecado deles era ter se afastado de Deus. Cumpriam rituais, se fosse nos nossos dias, iam à igreja, dizimavam, ofertavam, mas no seu dia a dia viviam uma vida longe de Deus. Os seus relacionamentos não glorificavam a Deus. A sua forma de viver não glorificavam a Deus. A forma de falar não glorificavam a Deus. Certamente nem buscavam a Deus no secreto, nem tinham intimidade com Deus. Mas mesmo quando Deus permite, e muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações difíceis, e a gente se entristeça por conta dos nossos pecados. Mas mesmo nessas situações, não podemos esquecer: Deus nos ama, e sua compaixão e a grandeza das suas misericórdias faz com que o seu olhar para nós ainda hoje seja de amor e não de condenação. Deus deseja nos salvar. Deus deseja tocar nas nossas vidas com amor e graça. Mesmo diante das nossas falhas, o Senhor não deixa de nos amar. Mesmo diante dos nossos pecados, o Senhor não desiste de nós. Mesmo diante dos nossos erros, o Senhor não nos abandona. Ele sempre deseja que a gente recomece, se arrependa
e recomece de onde parou. A terceira verdade que eu gostaria de compartilhar emana do versículo 33. O versículo 33 do capítulo que nós lemos, que diz: porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Aqui nós aprendemos que Deus não tem prazer em disciplinar os seus filhos, mas Ele sabe que é preciso. Muitas vezes o sofrimento na vida do povo de Deus é fruto de disciplina do próprio Deus. E aqui eu entendo que talvez algumas coisas que temos vivido hoje como nação seja fruto de disciplina do Senhor sobre nós, seja permissão de Deus para que a gente se atente. Foi assim com o povo do Antigo Testamento. Se lermos a carta do Apocalipse, por exemplo, à igreja de Laodiceia, o Senhor diz que Ele disciplina e repreende a todo aquele que ama e aquele que Ele quer salvar. Deus disciplina aquele que ama e que quer salvar. O mesmo que diz lá na sua palavra, em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Deus corrige e disciplina a todo filho que Ele ama. Deus não tem prazer em trazer disciplina sobre o seu povo, mas Ele faz por amor, não poucas vezes. Ele faz por amor. Assim como um pai e uma mãe terrenos, que são bons pais e boas mães, preferem dizer não para os seus filhos hoje, do que verem eles sofrendo no futuro, Deus também corrige o seu povo hoje, para que possamos desfrutar das suas bênçãos em um futuro próximo e também no futuro eterno, ao contrário de desfrutarmos a maldição e a condenação eterna que Ele tem preparada para aqueles que vivem e decidem viver em desobediência. Receba com amor a correção de Deus. Talvez hoje você esteja enfrentando um tempo que você não gostaria de enfrentar. Talvez você esteja passando situações que você não gostaria de passar. Mas se você olhar para a sua vida, você sabe que nem todas as situações que passamos são frutos de erros nossos, irmãos. Nem todas. Nem todas são frutos de abandono de Deus, nem todas são frutos de erros nossos. Não é isso. Nem tudo é fruto do pecado. Mas, entenda uma coisa. Existem situações que nós estamos passando hoje, que é por conta dos nossos erros, e a gente bem sabe disso. Que é por conta de erros que nós tivemos lá atrás. Ou talvez por falta de intimidade com Deus, por falta de fidelidade ao Senhor, por falta de entrega ao Senhor. E precisamos entender que Deus permite que a gente passe isso, para que a gente corrija a nossa rota. Porque Deus não deseja para nós a morte. Ele deseja para nós a vida, e a vida em abundância. Por isso tem esperança mesmo ao ser corrigido por Deus. Porque Deus, quando corrige os seus filhos, Ele corrige porque Ele ama. Ele ama. A quarta verdade que nós encontramos nesse texto, do versículo 37 e o versículo 38, é que Deus, Ele está assentado num alto e sublime trono e tem o controle de tudo, diga assim comigo, tudo, na palma das suas mãos. Não poucas vezes vemos as pessoas conversando nas ruas sobre injustiça social, injustiça disso e daquilo outro, situações injustas que acontecem, e tentam inclusive aplicar justiça nessa situação com suas próprias mãos, não é verdade? Como se Deus não fosse capaz de fazer o que tivesse que ser feito. Como se Deus tivesse perdido o controle. Às vezes nós, seres humanos, achamos que nós que vamos resolver as coisas, que nós que vamos resolver as situações, que nós que vamos fazer acontecer, mas não é. Querer fazer justiça com a própria mão no lugar de Deus é inclusive pecado. Querer fazer justiça com as próprias mãos é pecado. Deus não perdeu o controle da humanidade, Deus não perdeu o controle de nada. E certamente, o que tudo vê, Deus é o que tudo vê, logo se levantará e exercerá justiça sobre a terra. Deus se levantará e exercerá justiça sobre as situações da nossa vida. Aqui, através de juízes terrenos ou até mesmo lá na eternidade, porque Ele é juiz. E Ele virá um dia e julgará toda a humanidade. O Senhor fará justiça. Nada fugiu do controle de Deus. Nem por votos, né? Nós estamos aí num cenário
político, né, conturbado, mas nada fugiu do controle de Deus, nem por votos, nem por roubo, nem por corrupção. Nada foge da vontade, do controle das mãos de Deus. Ele continua governando sobrenaturalmente todas as coisas, e daqui a pouco ele se levantará com justiça e poder no tempo certo. Não tente fazer o que Deus tem que fazer. Às vezes da nossa vida nós queremos fazer o que Deus tem que fazer, nós queremos fazer. Nós queremos fazer justiça contra os irmãos, queremos fazer justiça contra as pessoas. É Deus quem faz. É Deus quem faz. Romanos capítulo 12, no versículo, deixa eu encontrar aqui, porque isso não está nem no esboço, Deus trouxe ao meu coração agora. Romanos 12, a partir do versículo 17, diz assim, olha: não paguem ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Descanse, não se conforme, mas descanse. Não acostume-se com a corrupção, mas descanse. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da nossa nação, mas Deus também não perdeu o controle da sua vida. Talvez você esteja passando um tempo difícil. Faça o que você precisa fazer, mas entregue o resultado nas mãos de Deus. E descanse. Descanse. Espere no Senhor. Tenha esperança no Senhor. Ele está no controle. Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Ele nunca perdeu o controle do nosso bairro, da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Ele nunca perdeu o controle. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. O Deus que põe em fileira os astros do céu e os chama pelo nome é o Deus que tem cuidado das nossas vidas. É o Deus que tem cuidado da nossa nação. É o Deus que tem cuidado das situações cotidianas da nossa vida. Descanse no Senhor. Não faça justiça com as próprias mãos e deixe Deus se levantar em favor do seu povo. Confie, tenha esperança, não na sua capacidade, mas em Deus. Quinta e última verdade que emanam desse texto e que renovam a nossa esperança é saber que não devemos nos queixar das provas e disciplinas, mas devemos rapidamente rever os nossos caminhos tortos e nos arrepender. É isso mesmo. Todos nós, ao passarmos por uma prova ou por um período de luta, queremos sair o mais rápido possível daquela situação. Mas se eu te falar que o que precisamos desejar com todo o nosso coração ao enfrentarmos provas e lutas, não é sair daquela situação, mas é aprender o que precisamos aprender. Se eu te falar que o que precisamos não é sair, mas é aprender o que Deus quer que a gente aprenda. É corrigir o que está errado. É nos arrepender de nossos erros e voltarmos à obediência a Deus. Às vezes a gente está enfrentando uma prova, um tempo muito difícil. Talvez você esteja enfrentando uma prova na sua família, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. E você fale: meu Deus, que prova é essa? Talvez Deus queira desenvolver algo no seu caráter. Talvez Deus esteja querendo desenvolver desenvolver uma maturidade no seu caráter. Talvez Deus queira aumentar a sua fé, a sua esperança. E Ele tem usado dessa prova. Ele tem usado dessas situações. Ele tem usado dessas questões para nos levar a reconhecer os nossos erros e nos arrependermos e voltarmos para Ele novamente. E nos alinharmos com a vontade dEle. E sermos transformados à imagem e semelhança do seu Filho. Irmãos, nessa noite eu quero te dizer para que você não se entregue à falta de esperança,
as incertezas, as angústias, a ansiedade da vida. Existem muitas promessas e verdades da palavra de Deus que precisam manter a nossa mente e o coração firmes, cheios de esperança, cheios de alegria. O Senhor, a primeira delas que nós trabalhamos, assim que trabalhamos nessa noite, é que o Senhor não se esquece de você. Nunca o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor tem cuidado da sua vida. A segunda, Deus não deixa de nos amar. Quando há arrependimento, há perdão. Não importa o que as pessoas falem para você, não importa o que as pessoas digam, se você se arrepende dos seus pecados, Deus conhece o teu coração e te dá novas possibilidades, te dá uma oportunidade de recomeço. Quando nos arrependemos, há perdão. Terceira verdade, Deus disciplina a gente porque nos ama. Talvez você esteja passando uma situação muito difícil nesses dias. Talvez você esteja enfrentando muitas lutas. E às vezes, algumas dessas lutas sejam por causa de erros que você cometeu. Mas não se esqueça, Deus está te lapidando. Deus está te disciplinando. Deus está permitindo isso, porque Ele te ama e que Ele quer que lá na frente você possa viver tudo aquilo que Ele deseja para a sua vida. A quarta verdade que trabalhamos nessa noite foi que Deus, Ele está assentado num alto e sublime trono no universo e nunca perdeu ou perderá o controle de nada. O controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. O controle da nossa vida, o controle da nossa igreja, o controle da nossa nação está nas mãos daquele que não dorme nem cochila. Está nas mãos do guarda de Israel. E quinta e último aprendizado, quinta e última verdade, não se queixe do dia mau, mas aprenda o que Deus quer te ensinar. O Senhor deseja renovar a nossa esperança, mesmo nos dias mais difíceis. Até o dia difícil tem um propósito na nossa vida. E para isso, precisamos nos relacionar com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Em todo tempo difícil, Deus quer tratar algo conosco. Deus quer nos ensinar. Deus quer se revelar de uma forma diferente. Por isso, não perca a esperança. O Senhor te ama. Ele pagou um alto preço pela sua vida. E Ele não te abandonou. Não perca a esperança. Os dias podem ser maus. As provas podem ser muitas. As lutas podem ser tremendas. Mas o Senhor é contigo. Não perca a esperança. Aprenda o que Deus quer te ensinar. Não se esqueça que Ele não te abandona. Se arrependa dos seus erros. Faça diferente. E experimente tudo aquilo que o Senhor tem para você. Deus quer nos ensinarmos a ter esperança verdadeira nele, mesmo nos dias maus. Você quer ter a sua esperança renovada nessa noite? Talvez você chegou aqui sem esperança. Talvez você chegou aqui entristecido com muitas coisas, com muitas preocupações. Óbvio, você não é o único. Eu também cheguei aqui assim. Mas Deus quer nos renovar nessa noite. E eu queria te convidar, se você deseja receber renovo da sua esperança em Deus, a colocar a mão no seu coração e fechar os seus olhos para nós orarmos juntos nessa noite. Pai querido, Pai amado, nesta noite, Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra, Deus. Queremos declarar, Deus, que aprendemos nessa noite, Deus, que nada, Senhor, Deus, acontece na nossa vida por acaso, e ainda que estejamos passando luta, muitas delas podem ser para o nosso próprio bem, para que o Senhor nos ensine a viver conforme devemos viver no Senhor. Lutas que passamos podem ser frutos de erros que cometemos, de desobediência nossa, mas ainda nelas o Senhor quer que a gente aprenda algo. Mesmo com os nossos erros,
O Senhor não nos abandona, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua ansiando por nós, o Senhor continua desejando as nossas vidas. Pai amado, o Senhor não nos deixe em nenhum momento das nossas vidas. Por isso, Pai amado, nos ajude a sermos rápidos em nos arrependermos, mas também rápidos em aprendermos aquilo que o Senhor quer. Aumenta a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, Pai. Porque em todas as situações o Senhor está a nos ensinar. Em todas as situações o Senhor nunca esteve a nos abandonar. Em todas as situações o Senhor tem estado conosco, nos sustentando, nos fortalecendo, nos renovando, aumentando a nossa fé. Porque como diz aquele cântico, toda vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá uma chance de crescer um pouco mais. Oh Deus, no nome de Jesus, nessa noite, nós suplicamos ao Senhor, Deus, e te pedimos, no nome de Jesus, renova a minha esperança, renova a esperança, a alegria do seu Manuel, da irmã Damar, do seu Antônio, Deus, dos irmãos e irmãs que me assistem. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor neste dia e te agradecemos pela sua fidelidade. No nome de Jesus, renova a nossa esperança, Deus. Nós precisamos de Ti. Renova a nossa esperança, Deus. Nós queremos confiar mais no Senhor. Nós queremos declarar, Deus, não só de lábios, Deus, mas queremos declarar a nossa esperança em Deus. Queremos viver como pessoas, homens e mulheres, que sabem em quem confia, Deus. Que sabem em quem confia. Nós oramos ao Senhor, Deus, e te agradecemos. No nome de Jesus, continua falando com a gente. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus tenha renovado a sua esperança através dessa palavra e que Deus continue renovando no nome de Jesus. Eu queria compartilhar alguns avisos com os irmãos e irmãs. Bom, todos os domingos nós temos escola dominical às 9 horas da manhã e culto de celebração também. Então participe, se envolva, né? Se você está assistindo aqui e talvez você está assistindo, você não faz parte da Igreja Metodista em Sevilha ou em Veneza e deseja fazer parte, né? Procure, aqui embaixo vai ter os endereços das nossas igrejas, se envolva, participe. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Se você pode, participe de uma de nossas células. Nós temos células tanto no Sevilha quanto em Veneza. Participe, se envolva, caminhe. Talvez você deseje receber uma célula em sua casa. Entre em contato com o pastor. O nosso desejo, o nosso alvo é abrir pelo menos mais 2 células, uma no Sevilha e uma no Veneza para o próximo ano, se Deus assim permitir. Então ore por isso, em nome de Jesus. Temos a nossa doação da Cesta do Amor, a Ministério de Ação Social do Veneza, recolhe alimentos não perecíveis para montagem de cestas para famílias necessitadas. Então, se você pode doar, né, envie sua oferta, envie o seu alimento não perecível, em nome de Jesus. E não se esqueça, Jesus te ama, fale com Ele todos os dias. Eu queria ter mais um momento de oração. Queria ter mais um momento de oração com você. E também depois ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se você puder, onde você está, feche os teus olhos. Pai, te damos graças por essa oportunidade. Pai, os irmãos que nos assistem, em especial o seu Manuel, a dona Damara, o seu Antônio, certamente gostariam de estar no templo conosco. Mas por motivos de saúde, motivos especiais, não podem, Pai. Mas Deus, isso não os impede de fazerem parte da igreja, do corpo vivo do Senhor. Eles não vão, não é porque eles não querem, não é porque eles têm outras coisas para fazer. Não, Deus. Eles não vão porque eles não podem. Porque tenho certeza que se pudessem, iriam. Por isso, Deus, que o Senhor possa renová-los, abençoá-los, tocá-los, ministrá-los, impactá-los, em nome de Jesus, através desse tempo. E que o Senhor possa dar uma semana a eles, Pai, abençoada. E, Pai, que eles possam ser incansáveis na oração,
orar pelos seus familiares que ainda não te conhecem, para que haja salvação, para que haja transformação, mudança de vida. E que em nome de Jesus, eles possam viver essa semana, nova semana que se inicia, com a esperança renovada no Senhor. É assim que eu oro, Pai, e agradeço ao Senhor por tudo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Estenda suas mãos e recebamos a bênção. E que a bênção do Deus Pai, o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje sobre a sua vida, meu irmão Manuel, irmã Damar, irmão Antônio, e sobre a vida de cada irmão e cada irmã que porventura estão participando desse tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos. Qualquer coisa, entre em contato com o pastor e que Deus abençoe muito a vida de vocês. No nome de Jesus.